Essa questão aqui vai falar do padrão, da adição de padrão. Aqui, ó, adição de padrão. Então, vamos ver aqui como é que poderia cobrar aí uma questão de... Eu coloquei essa questão também porque ela fala um pouco sobre a microscopia eletrônica de varredura, um assunto que a gente já vai estar vendo também, já vai se acostumando com ela. As técnicas, vou ler, as técnicas tradicionalmente empregadas na análise de resíduo de disparo de arma de fogo incluem a espectroscopia de absorção atômica. Lembra que espectroscopia de absorção atômica serve para você fazer leituras de metais, como aquele caso do cabelo, metais pesados, chumbo, metal pesado. Então, eu posso utilizar essa técnica de absorção atômica. Tanto absorção como de emissão atômica. São técnicas semelhantes. Mas a gente não vai falar sobre emissão, só sobre absorção. E a microscopia eletrônica de varredura associada à análise dispersiva de energia de raio-x. Calma, não se preocupe com esses palavrões todos ainda. Nós vamos falar sobre isso quando falar sobre os módulos relacionados à análise espectrofotométrica. E a voltometria de redissolução anódica. Isso, olha, nem eu sei que é isso aqui. Isso, nem se preocupe, e nem precisa saber. Certo? Então, às vezes, você tem questões que vão dar muita informação, mas não vão nem necessário você responder. Você vai ver que não vai ser necessário você responder. Com o que eu lhe falei aqui, você responde essa questão. Dessas, a mais comumente usadas em laboratório de análise forense é a espectrometria de absorção atômica, de fato, a gente até falou um pouquinho sobre ela, e a microscopia eletrônica de varredura, com a associação de uma análise de dispersão de energia por raio-x. Mas a gente vai falar sobre isso. Eu tenho essas duas coisas lá. Eu tenho isso e tenho isso no laboratório. Aqui. Isso aqui é a voltametria anódica, para vantagem, ser um método não destrutivo, podendo ser usado antes preliminar. Nada disso aqui, isso vai me importa. Isso aqui. Tudo que ele falou aqui pode esquecer. Pode esquecer, é só informação. O que ele quer? A determinação de chumbo, que substância é essa? Antimônio e bário. Calma, vocês vão falar muito sobre esses três elementos, quando falar sobre resíduo de disparo de arma de fogo, bário. Chumbo, antimônio e bário, porque esses três elementos fazem parte da pólvora do cartucho. Então, quando o cara dispara, aquela pólvora é depositada na mão. Esses três elementos metálicos, eles fazem parte dessa pólvora, do iniciador. Eu vou explicar isso na hora certa. Então, ele está dizendo, para determinar esses elementos, pelaquela técnica de voltametria, tem se utilizado o método da adição de padrão. Na verdade, o que ele quer saber é se você conhece um pouco sobre o método da adição de padrão. Nada a ver com voltametria nem nada. Então, a pergunta que ele faz, o método de adição de padrão deve ser empregado quando a matriz que contém as espécies a serem analisadas é de relativa complexidade, certo, né, gente? E consiste na adição de volumes diferentes e conhecidos de uma solução padrão à amostra, cuja concentração é desconhecida. Tudo isso que a gente falou, tá perfeito o que ele falou. É exatamente isso que diz o método padrão interno. Então, toda aquela questão que ele botou, todo aquele conteúdo e tal, na verdade é para responder uma questão simples. Então, gente, assim, calma, quando vocês enfrentarem uma questão assim. Às vezes, a questão parece ser muito difícil. A questão que caiu sobre explosivo mesmo no meu ano, é a questão que eu li assim, fiquei desestimulado. Falei, pô, eu não estudei nada de explosivo e tal, meu Deus. Quando caiu assim a questão, ver aquele negócio, teste de Traus, não sei o que, meu Deus, o que é isso? Meu Deus, aquela desespero assim. Mas quando eu fui ler a questão com mais calma, ele queria saber mols. Saber se eu entendia de mols, número de mols. Quer dizer, é uma questão básica, né? Pô, aí eu fiz a questão, graças a Deus, acertei. Mas deu um desespero, né? Na hora. Então, se você já vai preparado psicologicamente, entendeu? Para você encarar essas situações, relaxa, meu amigo. Relaxa, até tá ali, você já levou o seu conhecimento, que relaxa que você relaxado, quem sabe a coisa flui mais rápido, mais fácil. E às vezes é uma questão muito mais fácil que você imagina. É porque aqui ele não explicou muito bem. Volumes diferentes do seu padrão, e volumes conhecidos
diferentes e conhecidos, no seu padrão, né? A solução padrão. A amostra, aquele A amostra. Então você vai adicionar volumes conhecidos com volumes diferentes e concentrações conhecidas a amostra. Entendeu? E aqui, só para a gente ganhar um pouco mais de intimidade, já com a microscopia eletrônica de varredura, é a técnica espectroscópica que permite a obtenção de imagem do material particulado presente no resíduo de disparo de arma de fogo. Certo ou errado? A resposta já está aí, né? Qual foi a pegadinha dele aqui? É aproveitando, mas não precisa nem olhar a questão passada. Ó, o enunciado você não precisa nem olhar. Basta você olhar essa sentença aqui. Esqueça o enunciado, não vai dizer mais nada. Foi só contexto ali. Por que essa questão está errada, gente? Porque a microscopia eletrônica de varredura não é uma técnica espectroscópica. Então, é isso que eu quero que você leve desses encontros, né? Noções básicas. O que é espectroscopia? Técnicas que você vai utilizar radiações eletromagnéticas. O que é radiação eletromagnética? É a luz visível, é a luz ultravioleta, é a radiação infravermelha, certo? A espectroscopia vai analisar muitas coisas. Uma delas é você pode identificar materiais, você pode analisar concentrações de soluções. Essas questões a gente vai guardar um pouco elas para frente, para você entender mais a diferença entre umas e outras. Mas o conceito básico você está certo. Cada material absorve um determinado comprimento de onda, tá certo, viu? Mas o que eu quero que você raciocine aqui é o seguinte: você não tem a obrigação de saber isso agora, não tem a obrigação de saber isso agora, que eu vou explicar isso para vocês. Mas o que o microscópio eletrônico ele resolve, como é que ele enxerga a partícula lá, não é com a luz, não é o microscópio óptico que você utiliza a luz. O microscópio eletrônico ele usa elétrons. Porque a radiação dos elétrons é muito, mas muito, muito menor que a radiação da luz. Então, se a radiação dela, se o comprimento de onda dela é muito menor, ela consegue resolver coisas muito menores, né? Por isso que o microscópio eletrônico é utilizado para enxergar essas partículas aí que estão na faixa do nanômetro. Essa do voltametria? Serve. Eu não conheço não, mas serve. Porque ali, contexto ali, ele está explicando, né? Ele está afirmando aquilo ali, e aquilo você tem até que entender que é verdadeiro. Mas a gente não utiliza essa técnica, eu nunca vi ninguém utilizar essa técnica aí. Passa desconhecido. Então, gente, eu vou deixar essas questões para vocês olharem, estudarem, analisarem, para ganhar tempo. Então, eu deixei várias questões aqui para a gente entrar na parte de tratamento de dados, senão a gente não consegue completar aqui a nossa carga horária. Mas eu prefiro colocar mais questões, encher de questões, porque se a gente não consegue resolver todas aqui, você pode respondê-las como exercício, né? Até depois, se quiser tirar uma dúvida, a gente pode tirar offline. Né? Como o colega ali quer tirar uma dúvida, eu vou tirar a dúvida dele offline, por causa do tempo. Então, tem questões bem interessantes. Olha aqui o microscópio eletrônico de varredura. O jeitão dele aqui, como ele é, né? Então, só para você ter uma ideia do jeitão dele. A sua amostra está aqui, ó, nesse compartimento, que a partir de um filamento tungstênio aquecido, né, a altíssimas temperaturas aqui, e um sistema de colimação de feixes de elétrons, bonito nisso aqui, rapaz, é uma tecnologia assim fantástica. Você consegue incidir os feixes de elétrons em cima da sua amostra, varrendo. Ela vai varrendo, o feixezinho de elétrons vai varrendo a sua amostra. Por isso chama microscopia eletrônica de varredura. Aquele estubezinho que é coletado na mão do suspeito de tiro é colocado aqui, aquele estubezinho, que é um pedacinho de adesivo assim, quadradinho, né? Então ele vai varrendo aquilo ali, ó, os elétrons, pesquisando a presença daquela partícula de chumbo barium-antimônio. É bonito. É o nosso departamento de polícia técnica com tecnologia avançada. Só existe em São Paulo e em Brasília e na Bahia. Esse aí é o jeitão do cromatógrafo gasoso, mas a gente vai falar sobre ele. Esse aí é um esquema da cromatografia em camada delgada, mas a gente vai falar sobre ele também. Aqui é essa imagem para mostrar para vocês como é que chega o pó branco. O pó branco é um altamente suspeito para criminalística, né? Agora, não quer dizer que o pó branco seja cocaína, né? Mas que de cocaína, na verdade, existe até muito pouco, na verdade. Né? Você vê o que é que tem,
O que é que vem naquele pó branco ali? Cocaína é 5% no máximo. 5%. Estatisticamente, 5%, máximo 10%. O resto é adulterante que vem. Açúcar, sal, bicarbonato de sódio, ele bota lidocaína, benzocaína para dar um efeito anestésico, né? Cafeína para dar um efeito estimulante, tudo isso é em pó, né? Aí mistura com... Esse aí é o mais comum encontrado que cocaína pura. Cocaína pura a gente não encontra aqui. Olha o Headspace aparecendo aqui de novo, tá vendo o Headspace? Em análises forenses e em outros ramos da toxicologia, a técnica Headspace é largamente empregada para extração de analíticos voláteis. Foi isso que nós falamos. Headspace, utilizada para extrair o etanol, que etanol é volátil, é um analito. Sobre o procedimento para extração de agentes tóxicos, gasosos e voláteis, utilizando a técnica de Headspace, marque a alternativa correta. Aí você vem aqui, letra A. Amostras sólidas não podem ser utilizadas para análise Headspace. Falso ou verdadeiro? Falso. Eu falei tanto para vocês do incêndio, né? Falso. Isso aqui falseou a sentença. O Headspace dinâmico permite que sejam extraídas substâncias na ordem de parte por trilhão. Talvez você não tenha a certeza de responder, mas eu falei para você que o Headspace estático é aquele que nós falamos sobre a alcoolemia, e falei assim do Headspace dinâmico, mas falei um pouco en passant, né, que é uma forma de você otimizar o Headspace. Eu falei a você que aquele Headspace estático foi melhorado. Mostrei da microextração em fase sólida e comentei en passant do Headspace dinâmico. Tá certo isso aqui. A resposta é a letra B, não é isso? É, isso aqui tá certo. Mas veja as outras sentenças. A quantidade de amostra não interfere na concentração do analito na fase gasosa. A quantidade de sangue não vai interferir não é coerente, claro que interfere. Se eu usar 1 litro de sangue, eu vou ter muito mais chance de achar algum analito ali do que se eu usar só 1 microlitro de sangue, né? A extração de voláteis por essa técnica permite atingir ótimo rendimento, independentemente da complexidade da amostra. Não, né? Se a amostra estiver sólida, estiver líquida, tudo isso vai interferir. O Headspace estático apresenta maior sensibilidade do que o Headspace dinâmico. Ao contrário. É ao contrário. E é mais indicado para amostras que possuem apenas traços de substâncias de interesse. É justamente ao contrário. O Headspace dinâmico apresenta maior sensibilidade. Eu falei de sensibilidade aqui, né? Lembra? Então, o Headspace dinâmico, na verdade, você vai pegar o seu frasquinho de Headspace e vai aumentar a pressão dele ali. Aumentando essa pressão, você faz com que os analitos se volatilizem mais. Você vai forçar o equilíbrio líquido-gás. Você vai aumentar o equilíbrio, você vai forçar que mais voláteis passem para a fase gasosa. Você vai forçar o equilíbrio dinâmico, o equilíbrio líquido-vapor. Lei de Le Chatelier, né? Deslocamento do equilíbrio. Então, vamos falar agora. Eu ia dar intervalo, mas não tenho condições de dar intervalo, gente. Estamos levando. Vocês vão se dando intervalo, né? O pessoal de casa, hein? Bote um cafezinho do lado e vamos levando, certo? Veja a situação, meu. Você está dando risada, mas veja agora a situação. Você vai receber isso aqui, ó, analisar. Você vai chamar o delegado, que é um perito da cidade aí. É a Débora, é a Vanessa. Chama a Vanessa de plantão. Vanessa, recebemos um mercadoriazinho aí, vamos mandar para você. Coisa pouca. Aí a Vanessa entra em desespero, né? Eu até hoje entro porque a Vanessa não vai entrar, né? Oh, meu Deus do céu. Primeiro que aqui tem coisas que a gente não gosta de mexer, que é dinheiro. E quando vem dinheiro, é um problema, né? O dinheiro é um problema. Porque, meu amigo, você tem que fazer a cadeia de custódia funcionar muito bem. Pega tudo isso, fotografa isso muito bem. Vai ter que escrever tudo que tinha, contar um por um. Fotografa nota por nota. Ou um conjunto de notas assim, né? E diz que recebeu tanto, né? Etc e tal, e tem que ser muito bem documentado. Mas veio também droga. Normalmente manda uma droga pra gente. Dinheiro aparece muito pouco, gente. Não entra em desespero, tá? Pra gente praticamente só aparecem as drogas. O dinheiro já é processado, porque o delegado vai dar outro caminhamento com o dinheiro, né? O droga, só se ele suspeitar que naquele dinheiro tenha um vestígio de cocaína e não encontrou a droga. Ele não encontrou a droga, só encontrou o dinheiro num ponto de tráfico, então ele quer que eu analise se naquele dinheiro existe vestígio de cocaína. E cá para nós,
É muito fácil até encontrar numa nota de dinheiro você cocaína. E não é muito difícil, não. Não é muito difícil, não. Me dá uma nota aí que eu analiso lá e vou encontrar cocaína. Não é muito difícil, não. Por quê? A sensibilidade do equipamento é muito pouca. E o dinheiro circula muito. Eu pego traços, né? Mas aí que você tem, encontra esse problema pela frente, você vai ter que aplicar a técnica da amostragem. Você vai ter que separar isso. Você vai ter que segmentar isso por tipo, né? Por cor, por tamanho. Você vai ter que separar, né? Então, a amostragem, ela passa pela segmentação. Eu preciso fazer um laudo que me conste quantidade de material e qualidade, o que tem ali dentro, né? Então, esse primeiro laudo, depois separa tudo, tá vendo? Dinheiro para cá, erva para lá, pó para lá, pó de suspeito, pedra de crack para outro. Você vai contabilizar isso tudo. E aí você vai usar uma técnica chamada uma técnica de amostragem arbitrária. Tá? Você no campo vai usar essa amostragem arbitrária. Você no laboratório vai usar a amostragem estatística. Mas no campo você não tem tempo de fazer estatística. Então você vai ter que fazer uma amostragem arbitrária. O que é essa amostragem arbitrária? Você vai usar um critério do escritório das Nações Unidas que trata sobre crimes, né? Então, controles de crime contra tráfico de drogas. Então, as Nações Unidas ela tem um grupo de estudos, lá tem um escritório, né, que tem a finalidade de criar padrões e criar metodologias para as polícias e as áreas de segurança pública terem critérios semelhantes na hora de abordar situações diversas possíveis, né? Então, esse critério de amostragem aleatória, volto a dizer, se ele perguntar para você, critério de amostragem aleatória tem base estatística, você vai dizer que não. Mas tem o bom senso, né? E nesse bom senso eu utilizo esse critério. Não acredito que seja para decorar isso não, mas só para você entender que existe essa amostragem de forma aleatória. Se você tiver até 10 unidades, você coleta todas as 10 e manda para o laboratório. Se você tiver entre 10 e 100 unidades, você coleta também 10 e manda para o laboratório. Se você tiver uma quantidade maior que 10, 144, por exemplo, você vai tirar a raiz quadrada de 144, que é 12, você vai pegar 12 e vai mandar para o laboratório. Entendeu? Esse é o critério. Isso é provado matematicamente pela lei da probabilidade que você não vai encontrar um falso positivo, um falso negativo, nem um falso positivo aqui. Você vai ter, estatisticamente, uma alta probabilidade, assim, 99% de você encontrar naquela sua amostragem ali o que você está procurando. Professor, de 100 eu vou pegar só 10, e se naqueles 10 não tiverem a cocaína? Se a cocaína tivesse justamente nos outros 90 que eu deixei lá? Estatisticamente, é provado que, não diria nem estatisticamente, diria probabilisticamente, é provado que você tem uma probabilidade de 99,9% de você não cometer assim, uma amostragem mal feita. Diga, se por acaso uma probabilidade não existe, existe a probabilidade, muito remota existe. Mas se acontecer, meu amigo, o cara se safou. Se safou, o material que você mandou para mim, eu vou dizer, não encontrei. Já foi. Né? O laudo vai sair negativo, mas é muito difícil. Exatamente. Não é a única forma de prova. O delegado, ele vai, não, mas você estava numa boca ali de tal, você tem assim, papapá. De repente o delegado vai assim, pedir até outro exame, mandar mais amostra. Não, analise melhor, manda outra, tal. Pode pedir, de acordo com as circunstâncias que ele achar conveniente. Mas é muito difícil, porque o exame preliminar, quando eu faço, o exame preliminar ele é genérico, não é específico. Então, mesmo que o cara tenha colocado só adulterante lá, vai dar aquela gotinha, quando botar aquela gotinha vermelha, vai ficar azul, porque meu exame preliminar é um exame que ele identifica alcaloide. A cocaína é um alcaloide, mas a cafeína também é, a benzocaína também é, entendeu? Então, mesmo que ele tenha colocado só cafeína, benzocaína e não tenha colocado nada de cocaína, meu exame preliminar vai acusar. Um azulzinho lá, um exame preliminarmente, eu suspeito que tá positivo para o grupo alcaloide da cocaína. Aí o cara vai ser preso em flagrante. Depois vai ser analisado o laudo definitivo para ver se realmente aquele alcaloide ali é a cocaína ou se era outra coisa
como cafeína, por exemplo. Cafeína, um cara não vai ser preso. Pergunta do colega se os exames periciais, geralmente eles são feitos mais na fase de inquérito, ou seja, aquela fase pré-processual, ou na fase processual, onde o indiciado passa a ser o réu, né? Muda de nome, o cara é indiciado quando está na fase de inquérito. Quando o cara entra para ser julgado, né, por um juiz ou por um jurado, ele passa a ser um réu. Geralmente, a maior demanda é na fase pré-processual, na fase investigativa, né? Mas existem demandas na fase processual, que aí é que a complexidade aumenta, porque a partir de 2008 passou a existir a presença do assistente técnico, que seria assim o perito do réu, né? Esse assistente técnico, como Badam Palhares, como esses caras midiáticos assim, eles como se fossem os peritos dos réus. Então ele pode questionar o meu laudo, me chamar lá para dar depoimento. Acompanhar a perícia. Não, acho que não. 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 Dá uma olhada no Código de Processo Penal. Acho que ele não pode acompanhar, não. Não. Então, surgiu uma duvidazinha aqui, mas é bom dar uma olhada. A gente vai dar uma olhada depois no Código de Processo Penal. Isso pode ser uma questão importante. Isso pode ser uma questão. Gente, a parte eu vou tratar de números agora. Então, você que ainda não tomou café, você que ainda não comeu alguma coisa, está chegando perto da hora do almoço, agora vai bater um pouco mais de pressão, né? Porque tem uma parte numérica aí mais pesada. Mas o que eu quero que você extraia disso aqui, essa parte numérica, estatística, é a noção de desvio padrão, incerteza e exatidão. E desvio padrão, erro. Que eu acho que se vier uma questão, ele vai tratar de erro. E como você analisar o erro de uma medida, de uma medição, estatisticamente, eu acho que pode vir a questão aí. Duvido muito que ele fale de média, sobre mediana, sobre moda, isso aí ele com certeza não vai falar. Mas a importância da estatística está justamente naqueles tratamentos de dados quantitativos. Aquelas informações que vão analisar quantos por cento tem daquele material. Quando eu coloco ao meu lado um valor quantitativo. Quando eu coloco no meu lado um valor quantitativo, eu tenho que dar a minha margem de certeza, porque toda medição tem um erro naquela medição, tem um erro intrínseco. E esse erro, você tem que entender as fontes desse erro, porque pode vir uma questão também sobre isso. Então, a parte estatística, primeiro desafio do perito é a amostragem. Eu falei das amostragens das drogas, falei daquele método aleatório, mas tem um método estatístico. Então, o método estatístico, que eu não tinha falado lá, eu falei daquele método aleatório, aquele método da ONU. Mas quando você trata de uma amostragem estatística, você tem que segmentar. Vamos supor aqui que você tenha um terreno de 10 por 20, você tem um corpo naquele terreno ali, e você tenha uma amostra de um suspeito com terra no sapato dele. Então, como é que você vai tratar, por exemplo, se ele teve presente naquele terreno ali? De repente, você pode, com a amostra da terra do suspeito, você pode fazer uma amostragem daquele terreno e, a partir daquela amostragem, você compor uma amostra única. Entendeu a ideia? Ele pegou o terreno de 200 metros quadrados, dividiu em pedacinhos de 10 centímetros, 10 por 10, melhor dizendo, dão 20 mil pedacinhos, né? Aí ele escolheu 100 pedaços aleatoriamente. Estou dando um exemplo. Não estou dizendo que seja necessariamente desse jeito, né? Dependendo dá muito trabalho você fazer isso, né? Muito trabalho. Seria uma amostragem aleatória. O cara pegou assim sem critério. Agora, se você tem um terreno onde você identifica que naquele terreno você tem materiais diferentes, o que é o correto você fazer? O correto você fazer é você separar percentualmente quanto de área tem de cada material daquele terreno. E você, ao coletar aqueles 100 pedacinhos de 10 centímetros, 10 por 10, você vai fazer isso de forma a respeitar as proporções de cada terreno, de material constituinte de cada terreno. E foi isso que ele fez. Ele pegou a foto, né? Aí o cara pega a foto, faz um quadriculado na foto, na imagem, bota o papel quadriculado e
ver quantos por cento tem de cada parte do terreno. E aí, naqueles 100 pedaços, ele pega proporcionalmente. Isso que você chama de uma amostra complexa, que é uma composição. Então, a amostra deve ser uma composição que represente aquele todo ali. Deve respeitar uma proporcionalidade. Você não pode sair pegando só amostras do terreno de cor laranja. Não adianta você pegar das 100 amostras, 90 do cor laranja, 3 de cor marrom e 7 de cor azul. Não adianta também. Você tem que ter uma proporcionalidade. Respeitar isso. Então veja essa questão. A questão que caiu no concurso. Gostei muito dessa prova, gente. Se vocês puderem, baixe ela, tente resolver. É uma prova muito boa. Gostei muito da prova, como foi feita. Tem contexto. É uma prova para o Rio de Janeiro. Na 2013. É uma prova bem recente. Né? Gostei dessa prova. Eu uso muito aqui para a gente responder questões aqui. Para perito criminal. Não foi para perito criminal de laboratório, então foi uma perito criminal de forma geral, então uma prova que cabe bem para vocês. Vale a pena. Responda essa questão aqui. A separação analítica, as separações analíticas podem permitir a identificação dos constituintes separados se as correlações apropriadas forem feitas ou se uma técnica de medida sensível à estrutura for empregada nos ensaios. Com base nestas afirmações, analise as alternativas a seguir. Ele está falando uma afirmação relacionada ao laboratório, daquilo que nós falamos aqui sobre sensibilidade, sobre amostragem, etc. e tal. Mas observe que ele está perguntando aqui sobre amostragem somente. Item 1. A amostragem é o processo usado para a coleta de uma amostra representativa para análise. Perfeito. Perfeito. Materiais heterogêneos irão produzir amostras heterogêneas para análise. Verdadeiro ou falso? Tendo a mesma composição do material. A resposta é falsa, né? Falsa. Por que é falso? Você repare, materiais heterogêneos, lembra daquele terreno? Que terreno não é um solo heterogêneo, aquele que tem as manchas? Irão produzir amostras heterogêneas. Depende. Se você fizer uma amostragem, aquela amostragem proporcional, você não vai produzir uma amostragem heterogênea, você vai produzir uma amostragem homogênea. Você depois vai levar no moinho de bolas, vai homogeneizar. Então, a sua amostra, você vai coletar ela diversificada, mas você pode homogeneizar ela e produzir uma amostra homogênea. Lembra do moinho de bolas que você coloca para homogeneizar? Lembra do caso da roupa da menina, que tinha lá um terreno e do suspeito? Eu tive que homogeneizar a amostra dela para tratar de comparar com a amostra do casaco do suspeito. Entende? Então, isso não é verdadeiramente certo. Né? Não é uma verdade absoluta. 3. A preparação de uma amostra é o processo de... Não necessariamente, né? Também a composição do material, não. Não necessariamente. Depende de como você coletou. 3. A preparação de uma amostra é o processo que converte uma amostra bruta em uma amostra de laboratório homogênea. É isso aí que você faz na preparação da amostra. Já pegar aquela amostra bruta e tenta homogeneizar ela para fazer uma análise mais comparativa, que muita análise forense, gente, é comparativa. O que eu quero dizer com isso? Lembro daquele caso da menina que foi enterrada com o caso da terra no casaco do suspeito. Então eu tenho que comparar. Fio de cabelo. Eu tenho que comparar o fio do cabelo que está colado lá na vítima com o fio do cabelo que está do suspeito. DNA. Eu tenho que comparar o DNA lá que foi encontrado no canal vaginal da vítima que foi violentada, do sêmen, com o do suspeito. Muitas análises são comparativas, podendo ser homogêneas. Rapaz, é difícil de dizer. Tendo uma composição aproximada, né, seria mais correto. Podendo ter a mesma composição, seria mais correto. Porque imagine só a situação, né, meu velho? Você viu a complexidade das amostras como são. Por isso que eu coloquei as fotos ali, porque dá causar aquele impacto em vocês. Causando aquele impacto, vocês vão ter o sentimento da dificuldade. E com isso você vai poder interpretar uma situação dessa com um pouco mais de segurança. Entendeu? Por isso aquelas fotos impactantes que eu coloquei no começo. A preparação de uma amostra é um processo... 3 já foi, tá verdadeiro. 4. A amostra bruta tem que ser representativa de um lote
e a sua escolha é crítica para que a análise seja válida. É aquilo que nós falamos. Se não usar um critério, aquela droga, né? Aquela 100 drogas ali, você pegar 10, né? Você pega 10. Se você não usar um critério, você pode pegar 5, e 5 justamente não tem a droga, não tem a cocaína. Você deu mole, né? E aí o laudo sai como negativo para cocaína e é possível que tenha outras amostras ali com cocaína e o cara não vai ser preso. Então façam essas questões também de amostragem simples. Essa aqui, por exemplo, de acordo com o conceito de relacionar metodologia e análise, julgue os itens subsequentes. A amostragem é o processo de coletar uma pequena massa de um material cuja composição represente exatamente o todo do material que está sendo amostrado, podendo ser do tipo representativa ou aleatória. Certo, verdadeiro? Feito. Aleatória é quando a gente pega assim, sem escolher, né? Sem critério de escolha. Mas existe quantidade. Você não tem critério de escolha, mas você tem que respeitar aquela quantidade mínima que é recomendada pela ONU, né? 115. Na química analítica, o analista deve avaliar não somente a precisão, que descreve a reprodutibilidade das medidas, mas também a exatidão, que indica a proximidade da medida ao valor aceito e é expresso pelo erro. E é isso que a gente vai ver um pouquinho mais agora na frente. Para você ter mais segurança de responder que essa questão é verdadeira, vamos ver agora um pouquinho mais de detalhes sobre exatidão, precisão. Vamos ver, tentar responder o quão confiáveis são os testes de laboratório.